Olá, amados, bom dia, graça e paz. Mais um dia na perseverança, segundo Cristo ungido, Jesus, o Filho do Homem. A sabedoria é Cristo, que despedaça todo jugo do opressor, aquele que nos concede poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões, porque nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra os principados e potestades e fortalezas, porque as armas das nossas milícias não são terrenas, mas poderosas nas regiões celestiais, da qual dia após dia somos renovados, segundo a verdade, que é um escudo e um broquel para aqueles que nele depositam a confiança, daqueles que perseveram segundo a sua verdade, aonde alicerçado na verdade fizemos voto, não de tolo, mas fizemos voto de assim como ele cumpriu a vontade do Pai, nós somos cumpridores segundo o seu Espírito nos direciona em palavras e ações, segundo os frutos do Espírito de Cristo, a mansidão, a longanimidade, o domínio próprio, a longanimidade, o amor que é benigno, que tudo suporta. Segundo o amor se vence a maledicência, do qual está escrito: não se deis vencido pelo mal, mas antes vencei o mal pelo bem. Assim se cumpre segundo aquele que diz: Pai, se possível me passa desse cálice, mas que não seja feito segundo a minha vontade, mas segundo a tua. E assim nós fazemos a vontade do Espírito daquele que nos capacita, acatando as suas advertências. Sim, porque ele disse: aquele que faz a vontade minha, além de um irmão, ele é um amigo na diversidade. O Pai disse: este é meu Filho amado, em que me regozijo, fazei tudo o que ele disser. E o Filho disse: ide e anunciai o Evangelho, o ano aceitável do Senhor. Anunciai o arrependimento, do qual sempre acatamos as advertências do Espírito de Cristo. Aqueles que acreditam em meros mortais estão seduzidos segundo a própria mentira, da qual segundo demonstram a sua falta de sabedoria e ignorância, porque o Senhor os apanha, aqueles que gloriam em sua sabedoria, da qual é loucura para ele a sabedoria dos homens. Aonde que se apropria da chave da sabedoria, não herdam o reino dos céus e ainda desencaminha o povo. E assim ele acaba levantando a ira, porque fazem da mensagem da cruz em vão aqueles que, segundo a sua injustiça, procuram estar omitindo aquele que é a própria justiça, mas procedem assim em vão, do qual o Senhor, por conta da sua imparcialidade, permitiu que um tempo o governo dos ímpios permanecesse, da qual a palavra diz: por um tempo eles iriam vencer até mesmo os seus santos. A palavra os chama como filhos da perdição, filhos da iniquidade, aqueles que acumulam iniquidade sobre iniquidade. Mas a porta lhes foi fechada, pois a porta excelente da graça nos foi aberta. São tempos de ira, tempos de indignação, aonde ele os vence pelo sopro da sua boca. Aqueles que não, ainda que fizeram voto, mas não foi com o nosso Senhor, foram enganados pela própria serpente, que se disfarça de anjo de luz, do qual está escrito: temo que assim como a serpente enganou Adão e Eva no paraíso, ela venha vos seduzir e vós afastar tão rápido da pura devoção de Cristo. Foram seduzidos assim como Adão e Eva e estão nus diante do Senhor, porque a sua vergonha é exposta, aonde ali ele dirá: amigo, onde estão as suas vestes nupciais?
porque diante dele, ele até mesmo sonda o intento da mente e do coração, quanto mais o exterior, do qual temos contemplado muitos a sua vergonha, segundo os próprios escândalos, mas está escrito: ai daqueles por meio do qual vêm os escândalos, melhor seria não ter nascido, melhor seria não ter conhecido os santos mandamentos e agora dar as costas a eles. E assim o Senhor está a galardoar em mais um dia, quer sejam boas, quer sejam más. Lembrando que só se segue segundo a benevolência, não se dando vencido pelo mal, segundo o autor e consumador da nossa fé, porque obras de justiça só se produz através do único justo, tzadik, santo, aquele que é irrepreensível, aquele que é o elo da perfeição. Sejais seus imitadores, andais como assim ele deu exemplo, aonde ele nos ensina que o poder e a autoridade é conquistado sendo o menor aqui, e estar servindo o próximo, amando o próximo como a ti mesmo, amando somente o nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus de todo coração, de todo entendimento, de toda a sua alma, de todas as suas posses. Nenhuma das obras que são produzidas meramente por mãos humanas prevalecerão. A porta do inferno não prevalecerá contra a igreja do nosso Senhor, do qual está segundo o fundamento já lançado, que é o Evangelho. Todos aqueles que edificaram segundo doutrinas meramente humanas, ondas teológicas que vai e vem, não prosperará. São destruídos todos os altares, seja idólatras, os exorcistas, aqueles que nem mesmo os demônios conhecem a sua autoridade. Falam em nome de Jesus, mas não conhecem Jesus. Lembrai-vos ali dos filhos de Cefas, que tomaram uma surra, porque ali quando foram exorcitar, os próprios demônios dizem: conheço Paulo, conheço Jesus, mas tu quem és? Porque temos que ser conhecidos nas regiões celestiais, temos que ser reconhecidos segundo aquele que é o grande eu sou, que se fez um através do Pai, e nós estamos em unidade com Ele. E Ele é aquele que nos concede o poder e a autoridade contra os principados e potestades. Ele forma tudo, a luz, as trevas, o ferramenteiro faz absolutamente tudo. Nenhum dos incrédulos, nenhum dos que seguem segundo o pecado, aqueles que invocam o mundo dos mortos, estão intitulados como pecadores. Nenhum dos impuros herdarão o reino dos céus, nem mesmo aqueles que se declaram justos. Sim, porque Jesus disse: eu vim buscar pecadores e não justos. Por isso estamos sempre confessando que somos falhos, pecadores, e que temos que contar com a infinita bondade e misericórdia do nosso Senhor. Mas não significa que estamos atolados num charco de lodo, mas sim sendo santificado e purificado dia após dia, segundo aquele que tudo opera e executa, aquele que sonda a intenção da mente e do coração e sabe, entre aqueles que perseveram com o anúncio do Evangelho para a salvação de alma, assim como está escrito que muitos fariam da casa de comércio, e o Senhor se opõe a estes que seguem com tamanha arrogância, porque Ele está fazendo a purificação do templo. Ele é aquele que derruba a mesa dos cambistas, a cadeira daqueles que vendem pombos, sobre todo o mundo, sobre a América do Sul, a América do Norte, a África, a Antártida, a Ásia, a Oceania e a Europa. E agindo ele, não há um mísero dos cacos espalhados ao chão que possa contender com seu oleiro. Já tiveram a vossa consolação segundo as vossas riquezas, da qual a ninguém ele fica a dever, assim nos diz o Senhor, da qual nós escolhemos fazer a melhor parte, porque está escrito: bem-aventurados sois aqueles que, quando o seu Senhor vier, estiver atentos segundo os seus mandamentos,
guardando os mandamentos, sendo ouvinte e praticante, aonde só é possível através daquele que é o elo da perfeição, dom gratuito para que ninguém se glorie em suas próprias obras, porque o salário do pecado é a morte, mas ele nos concede vida com abundância e a vida vindoura, segundo aqueles que acatam as advertências do seu Espírito, para que os dias vão bens e longos nessa terra, da qual estamos sobre bênção, e aqueles que o rejeitam estão sobre maldição. Assim nos ensina o nosso Senhor. Por isso, em mais um dia, Ele é aquele que sabe entre os que estão sobre a bênção, assim como aqueles que estão sobre condenação. Não erreis, não se deixais ser seduzidos segundo o espírito do erro, do qual aqueles que têm o discernimento, através do exercício constante da fé, adicionando as virtudes à nossa fé, alcançou-se o discernimento e examina entre os espíritos, do qual se consolida a casa e a obra permanece daqueles que perseveram unidos numa só fé, num só propósito, num só coração, numa só mente, num só batismo, batismo de fogo, o Consolador e o Advogado, o Conselheiro, e ainda temos um Juiz que está no centro do trono, que governa com justiça, com equidade, na imparcialidade, e exerce o direito, e a Ele seja toda a honra e toda a glória, para hoje e todo sempre.